Olá, meu nome é Niara, eu sou mestranda em artes visuais. Hoje vou apresentar a pesquisa que se chama Arte Urbana, Reflexões sobre a Ocupação das Cidades e Processos de Identificação e Pertencimento. Como a introdução, a gente tem que refletir sobre o que é arte urbana, né? Antes de falar sobre ela e essas relações. A arte urbana é a arte que é produzida no âmbito das cidades, né? Nas visualidades das cidades, nos prédios, no ambiente urbano mesmo, literalmente, e também aquela arte que está dentro do ambiente urbano, fazendo, falando e questionando sobre esse ambiente. A produção artística em foco nesse texto leva-nos a refletir sobre a identidade e a formação identitária a partir de possíveis discursos sobre sua construção e adaptação no convívio social. Eu trago quatro artistas como exemplo, e eu trago duas obras de cada artista que eu fico relacionando com o ambiente urbano, com esse processo de identificação, com o processo de ocupação das cidades também. Eles são os artistas que eu trago, são Vils, Evelyn Queiroz, Crioula e Tássio Russo. Essas intervenções urbanas são oriundas de preocupações que motivaram artistas a romper com espaços convencionais destinados à exposição de suas obras, como museus, as galerias de artes, buscando outros territórios para realizarem suas experiências. A arte que está no meio urbano, ela é mais democrática em relação ao acesso, né? Se é um grafite que está na parede de um prédio, qualquer pessoa que passar por ali vai ter acesso a esse grafite. Inclusive, as pessoas que passam por ali cotidianamente vão estar em contato com essa obra. Faz parte da essência humana a criação artística que represente a si mesmo e trate de questões, desejos e inquietações do homem urbano contemporâneo. Essas questões estão presentes na arte que exala dele, servindo como forma de identificação e pertencimento. O ocupar as cidades, que não ocorre muitas vezes de forma física e prática, é presente por meio da arte que preenche muros, prédios e oferece essas visualidades para a sociedade. Essa reflexão é para a gente pensar, será que a gente ocupa essa cidade, né? Quando eu falo o ocupar as cidades que não ocorre muitas vezes de forma física e prática, será que a gente, no nosso cotidiano, a gente ocupa essa cidade? Será que a gente tem esse sentimento de pertencimento? Será que a gente usufrui do espaço urbano? Será que a gente está ali no espaço urbano pensando também sobre ele, refletindo sobre ele? O primeiro artista que eu trago é Vils. Eu escolhi esse artista porque na minha rota, né, de volta para casa do trabalho, eu passava por um lugar que tinha uma obra dele e eu demorei um tempo para conseguir enxergar o nome dele na parede. Eu ficava todo dia fazendo esforço para poder enxergar o nome dele, porque eu queria muito saber quem era aquele artista. E as obras dele são grafites esculpidos na parede, eles cavam a parede, e aí a parte que fica mais escura é a parte mais profunda, e aí ele vai retirando essas camadas de tinta, e tudo isso vai trazendo à tona a história do prédio, né, a história dessa parede a partir das obras que ele faz. Essa obra dele, ela está representando o seu Humberto. Essa obra é muito interessante porque foi um projeto que ele fez no Rio de Janeiro em 2012, e naquela época estava tendo um projeto de requalificação da comunidade do Morro da Providência, por conta das obras para a Copa do Mundo. Então, muitas casas iam ser demolidas e obviamente, eles seriam indenizados, mas os moradores eles teriam que sair dali por conta dessas obras que fariam estradas, teleféricos, que seriam obras para a Copa do Mundo, né, naquela época. E esse aí na parede é o seu Humberto, né, um dos que tiveram suas casas demolidas e destruídas, e aí ele traz essas faces de volta para esses escombros que ficam, né, para essas casas que estão sendo demolidas, ele está ali, o artista traz essas faces dizendo que aquilo ali pertence, que tem alguém ali, que aquilo ali é ocupado por alguém. E aí eu trago a frase, não, são reflexões. Para quem as cidades são construídas e qual a relação que nos é permitida com esses lugares, e a afirmação no sentido de consolidar aquele espaço como seu, como uma brecha no sistema, quase um espaço entre, onde é possível penetrar momentaneamente e fazer alguma diferença, fazer algum sentido dentro da sociedade, até onde a gente ocupa realmente esse espaço. A segunda artista que eu trago é uma mulher, Eve Queiroz. Ela é grafiteira desde 2009 e ela tem um projeto de grafite voltado à discussão de estigmas, machismo e também falando sobre questões feministas e questões de estereótipos do corpo da mulher, dessas opressões que as mulheres sentem
por serem quem são, por terem o corpo que quiserem ter, né? E nessa obra que está aí na tela, a gente consegue enxergar que está escrito: o seu tamanho é lindo, seu peso é ideal. Um dos temas principais da artista é em relação a essa beleza, a essa liberdade que as mulheres devem ter de terem o corpo que quiserem, de terem o cabelo que quiserem. Então, ela discute essas questões feministas também na obra dela. Ela lançou, inclusive, em 2014, um livro que chama Beleza Real, e nesse livro tem relatos de mulheres reais e das opressões que elas sofreram por causa do corpo delas, ou por elas serem quem são, os machismos que elas sofrem diariamente. E aí, concordando com o Trigueiros, 2019, o feminismo e a crítica feminista da arte têm tido a necessidade de colocar em evidência e transformar o imaginário patriarcal dos discursos dominantes para, através da modificação do simbólico, chegar à mudança da realidade. Essas obras, estando na parede, estando num espaço tão amplo, né, num espaço tão democrático de acesso à arte, isso aí contribui para a formação de identidade das pessoas e também para a formação dos repertórios visuais delas, né? Isso dá força para esse discurso. O próximo artista que eu trago é Tássio Russo, ele é daqui de Recife. As obras dele são através do Lambi Lambi. E Tássio, ele fala muito sobre a cidade, né? Ele começou com esse suporte do Lambi Lambi em 2018, mas ele antes era poeta. E ele fala sobre a cidade, ele questiona sobre a cidade. Ele está ali para refletir sobre a ocupação desse espaço, né? E essa frase, esse Lambi Lambi que tem essa frase, a cidade é o lobo do homem, faz referência direta, né, à frase de Thomas Hobbes em O Leviatã, o homem é lobo do homem. E quando ele coloca cidade, ele traz uma força totalmente diferente para essa frase, né? Eu trouxe a frase aqui do lado: a cidade é o lobo do homem, traz relações entre a cidade, marginalidade, morte, depressão, ansiedade, doenças e ações que advêm com o crescimento das cidades, a massificação e a estratificação social, né? Essa cidade, até que ponto que a gente tem essa relação com a cidade, né? Como a cidade interfere na nossa identidade, como a gente ocupa essa cidade, como ela nos ocupa também. A próxima artista que eu trago é Crioula, e ela tem uma visualidade diferente dos outros artistas que eu analisei. Ela traz muitos símbolos em suas produções e as cores são muito fortes. Ela tem uma matriz, ela também, sendo uma mulher negra, discute esses assuntos, discute essas temáticas e faz isso no ambiente da cidade. Então, ela amplia essa discussão que ela leva através do grafite dela. Relacionando sua produção ao contexto do presente artigo, a artista influencia e demonstra para os indivíduos questões de identificação, racismo, espaço, pertencimento e resistência dos povos afro-brasileiros. Traz também um universo notadamente feminino, permitindo-nos a conexão de sua produção à própria de Evelyn, citada anteriormente. Ambas falam sobre estigmas e a violência que eles trazem, que eles causam. E é muito interessante que são mulheres falando sobre feminismo dentro do universo do grafite, que às vezes é muito masculino, né? E a gente sabe que talvez esse universo do grafite seja masculino por conta da violência que existe no meio urbano, e isso talvez impeça as mulheres de chegarem mais junto dessa técnica, né? Dessa forma de arte. E aí, já como finalização, foi-se instalada uma lógica de utilização do espaço urbano que não prioriza as relações humanas e a contemplação do espaço, servindo apenas como objeto utilitário. Ao ocupar as cidades de outra forma, a arte provoca a desautomatização da percepção para ampliar as relações do ser humano com a realidade, modificando essas relações e os próprios sujeitos, na medida em que esse ser humano se implica na contemplação a partir da sensibilização do olhar. Então, esses discursos que a arte traz, esse acesso à arte, ele fica mais democrático porque ele está no meio urbano, muitas pessoas terão acesso a isso, né? Isso potencializa o discurso e a própria arte. A cidade torna-se, então, um espaço produtor e disseminador de significados, e a arte, que tem esse papel, vem exercendo práticas e criando meios para resgatar a humanidade nesse ambiente, fazendo com que ele deixe de ser apenas prático e potencializando as relações que podem surgir a partir do olhar e contato com esse tipo de manifestação artística. Ele está ali para dizer que não necessariamente a gente está ocupando esse espaço, né, diariamente, mas que ele é ocupado, né? Ali para demonstrar que existem pessoas, que a cidade tem uma identidade, que a cidade tem corpos que estão inseridos dentro dela, que pensam a partir disso também.
E aqui minhas referências. Eu agradeço a todos, agradeço ao evento pela oportunidade de mostrar minha pesquisa. Aí tem o meu contato e meu e-mail. E obrigada.